say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sisters on welfare, Tupac kids, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down. Eu tô tensa porque o Tito falou e não tinha cola, e eu trouxe cola pra falar. Aí fiquei tímida agora. Bom, acho que eu queria propor, na verdade, o que eu trago é uma ideia, é só uma pergunta. É uma pergunta. Que aí eu vou conversar com a fala do Tito um pouco. Que eu não sei se eu concordo com ele quando ele diz que um branco na periferia não pode ser racista. E aí, tipo, comecei, né, com uma coisa tensa. E a ideia é tensa mesmo. A ideia é pensar qual é o lugar, por que tem uma mina branca falando aqui num evento no 13 de maio? Por que a gente põe uma pessoa branca pra falar? E aí, acho que a gente pode pensar, né, essa é a minha pergunta, assim, qual é o papel de uma pessoa branca no debate racial? Como é que a gente se posiciona enquanto pessoa branca? E eu aqui já vou dar o meu lugar de saída. Eu sou uma mina periférica, moro aqui no Itaim, e eu sou antirracista, sou militante antirracista e feminista, né? Então, já estou me posicionando. Tem um posicionamento aqui que é de classe, um posicionamento que é de raça e um posicionamento que é de sexo, que é de gênero, né? Falando desse meu lugar, e aí a gente vai entrar no primeiro tópico, que é um tópico que está na moda, né? Lugar de fala. Falando desse meu lugar, o que é que a gente pode pensar a partir disso para hoje, assim, né? Para pensar a questão racial. Eu acho que a primeira coisa, a mais evidente, é que branco também é raça. A gente está acostumado a debater racismo falando de... Ah, ninguém tá me ouvindo? Pô, vou ter que começar de novo. Ficou melhor agora. Vou começar de novo. Mas pensando também que branquitude, branco também é raça. Então, quando a gente pensa o racismo, pelo menos eu, estou sempre acostumada a pensar relações raciais pensando negritude, pensando o lugar de subalternidade que as pessoas negras são relegadas na sociedade racista. Mas aí, se a gente inverte, qual é a posição que uma pessoa branca tem nessa sociedade racista? Acho que a primeira coisa já foi, né? Primeiro, que branco também é raça. A segunda ideia é que estamos todos e todas incluídos no debate racial. A gente está todos e todas posicionados em algum lugar numa estrutura que é racista. E que, numa estrutura que hierarquiza a raça, que hierarquiza os grupos sociais em privilégio de um grupo e um prejuízo de outro grupo. Isso quer dizer que tem posições sociais que são diferentes, relações sociais, né, relações entre as pessoas que são colocadas de maneira diferente na sociedade, que faz com que alguém tenha privilégio enquanto alguém é desprivilegiado. E aí, então, isso faz com que o racismo não seja só um problema das pessoas negras. E é por isso, e aí eu me justifico, é por isso também que tem uma pessoa branca aqui pensando sobre o racismo. E é por isso também que eu acho que é importante pensar como que nós, pessoas brancas, nos posicionamos nessa sociedade racista. Bom, o que a gente pode entender como racismo? Eu acho que racismo é uma coisa que tem a ver com dominação econômica, com dominação, com violência policial, sobretudo, e com uma reparação histórica que não veio. E aí é por isso que a gente está aqui, né? Olha, ficou escondido lá, com uma mentira real. Acho que é por isso que a gente está aqui. Então são três coisas que são importantes da gente pensar quando a gente pensa em racismo. Existe uma discriminação que é dada por conta de uma série de características que são marcadas no corpo. E o corpo que é a única coisa que a gente carrega pelo mundo o tempo todo, que a gente não pode deixar em casa, né? Então, eu acho que é importante pensar isso, que pessoas brancas são absolutamente essenciais na manutenção das relações raciais, das diferenças e das desigualdades baseadas em raça. Então acho que esse é o primeiro ponto. E aí, bom, se eu vou pensar em branquitude, eu vou ter que dizer pra vocês que eu, por exemplo, nunca fui parada pela polícia. Eu não vou ser parada pela polícia. Eu vou entrar e sair de qualquer lugar e ninguém nunca vai questionar a legitimidade de eu estar naquele lugar. Eu acho que é uma coisa que a gente pensa quando a gente circula. As relações raciais só me tocam porque as pessoas que estão ao redor de mim, porque eu vivo na periferia, porque eu sou militante,
As pessoas que estão ao redor de mim são tocadas por fenômenos que não me acontecem. O meu irmão nunca tomou um enquadro da polícia. E meu irmão mora na periferia, sempre morou na periferia. Acho que essas são coisas importantes que a gente tem que pensar, e aí aqui estou falando, né, para pessoas brancas sobretudo, que a gente tem que pensar quando a gente se posiciona no debate racial. De que nós temos espaços de privilégio, a nossa presença nunca é questionada em muitos lugares. E por que ela é questionada? Por que ela não é questionada? Esse é um dos privilégios da branquitude. A gente não é lembrado do nosso lugar o tempo todo. Ser branco é o normal, é o natural. Os outros é que são exóticos, os outros é que são diferentes. Então, a gente não precisa ser lembrado do nosso lugar na estrutura racial, porque o nosso lugar são todos os lugares. Vocês entendem isso? Entendem a crueldade de todas essas coisas? É simplesmente passa despercebido. Quando você anda pelo mundo como pessoa branca, isso você simplesmente não vê nada disso, porque essas coisas não ficam te cutucando, não existem microagressões que pesam sobre você o tempo todo. Eu sou lembrado o tempo todo que eu sou mulher, eu sou lembrado o tempo todo que eu sou pobre, eu sou lembrado o tempo todo que eu moro na periferia, eu não sou lembrado o tempo todo que eu sou branca. Os lugares onde eu circulo, e eu sou professora de francês, inclusive, para burguês, evidentemente, eu dou aula para burguês, ninguém nunca desconfia da legitimidade de nada, porque não está marcado no meu corpo essa diferença. E eu acho que isso é uma coisa que é importante, que a gente tem que pensar sempre quando a gente está engajada, enquanto pessoa branca, num debate racial. Porque não existe posição neutra com relação ao racismo. Embora todas essas coisas que eu tenha dito para vocês agora façam parecer que a branquitude, que o status, o posicionamento branco dentro das relações raciais seja um posicionamento neutro. Eu simplesmente passo batida por qualquer coisa. E não, na verdade não. Porque eu existindo dessa maneira que eu existo violentamente. O fato de que eu seja privilegiada, que eu ande com esse corpo branco pelo mundo e que ninguém me incomode por ser branca, não estou falando de ser mulher, aqui é um outro marcador que vai me diferenciar nessa circulação, faz com que a minha existência seja violenta. O fato de que as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao redor de mim, sejam ameaçadas pela polícia, tenham seus filhos, tenham medo do que vai acontecer com seus filhos, faz com que a minha existência também seja violenta. Isso por quê? E isso mesmo que eu não seja uma pessoa violenta, mesmo que eu não seja uma pessoa racista, faz com que a minha posição dentro dessa estrutura, a minha posição enquanto pessoa branca, seja uma estrutura racista, seja uma existência violenta. É muito, né, muito violento, muito agressivo isso que eu estou dizendo, mas é porque é agressivo mesmo. A gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas, então isso tudo é muito violento. Só um minutinho. Passa um caminhão no meio do rolê. Mas eu vou falar rápido, era só uma fala curta, era só um comentário. Era só um comentário. E aí, dentro dessa existência violenta, e aí é por isso que eu peguei o microfone e aceitei o desafio da Sheila, de falar, eu acho que não ser racista não é o suficiente. E aí, enquanto pessoa, né, tô sempre aqui, ó, vou sempre relembrar. Como eu tô dizendo, que a gente não é lembrado, a gente não é colocado no nosso lugar o tempo todo, eu vou me colocar no meu lugar o tempo todo. Então, existindo violentamente numa sociedade racista, existindo como pessoa branca numa sociedade racista, não ser racista não é... Rolou uma censura. Se não gostou do que eu tô falando, aí ele me censurou ali. Fala de novo. Vou falar de novo, vou começar de novo. Não, eu só queria dizer que não ser racista não é o suficiente. Oh, valeu, hein, valeu, hein? E aí, por que eu digo que não ser racista não é o suficiente? Porque não ser racista é o mínimo, né? Dentro dessa estrutura de privilégios. Eu acho que a gente pode pensar em outras práticas, em outras coisas. Então a gente estuda, a gente conversa, a gente corrige, a gente treta, a gente se envolve na coisa mais ativamente. E isso, não porque o movimento negro precise da gente, não é isso. O movimento negro, as pessoas negras podem se organizar e se empoderar o suficiente e dirigir a luta, dar as diretrizes da luta, direcionar para onde ela vai. Mas eu não posso passar batido quando eu recebo aquela piadinha marota no sábado de manhã pelo WhatsApp. A piada é super racista, né, Chelinha? Já tivemos nessas.
Ou quando na reunião de família, naquele almoço de domingo, alguém faz um comentário idiota. Nessas pequenas situações e nas grandes situações, eu só tive minha bolsa revistada uma vez numa loja. E por que ela foi revistada? Porque a pessoa que estava comigo era uma pessoa negra. Então não fui eu que fui a ameaça, mas era o outro, sabe? E como é que você se posiciona nessas situações? Eu acho que é uma questão de tomar o posicionamento. E aí eu volto para o começo da ideia, que é o lugar de fala. Eu não estou aqui para direcionar e dizer façamos isso, façamos aquilo, porque ninguém tem resposta ainda, né, de como revolucionar. Como mudar essa sociedade. Acho que é um trabalho que a gente vai fazendo todo dia, mas é pensando também o quanto que a gente tem que agir, a gente tem que ter uma posição também que é ativa e de segurar a ponta e de se posicionar e de marcar e de estudar e de, sobretudo, de pensar que não ser racista, eu não ser racista não é o suficiente. Eu acho que a minha existência violenta no mundo precisa também pensar essas coisas. E aí a última coisa, acho que eu vou fazer uma listinha, né? E aí já termino, olha só. De algumas coisas que são importantes para uma ideia que uma professora chama, Lia Weiner, que é uma pessoa que estuda a branquitude com muito mais profundidade do que eu, que estou começando a estudar isso agora. Ela propõe um letramento racial, que pessoas brancas precisam passar por um letramento racial se elas querem entrar nessa... se elas querem questionar se elas querem pensar criticamente a própria branquitude. E o que passa por esse letramento racial? Acho que a primeira coisa é o reconhecimento dos privilégios. Reconhecimento de que a violência policial vai me tocar indiretamente. Ela não vai... Eu vou contar um caos para vocês. Eu dirijo mal. É isso. É a vida. E eu já fiz muitas barberagens. E eu faço barberagem na frente da polícia. E eu posso me dar o privilégio de ligar a luz. Porque se o cara me vê e vê que é uma mina e que é uma mina branca, ele não vai fazer nada. Saca? Eu não vou tomar um enquadro se eu tiver... Entende? Isso é reconhecer o que é privilégio. E se incomodar com esse privilégio. Eu não quero que o cara me dê um enquadro, não sou idiota. Mas é pensar o quanto dos meus amigos, o quanto as pessoas que eu conheço também passam por situações que não são a mesma. Sabe, eu posso questionar muito mais facilmente e usar esse privilégio para poder a gente avançar junto. Mas pensar nisso criticamente. E aqui eu estou lançando ideias, gente. Não é nada que eu... Né, é uma coisa que eu venho pensando há muito pouco tempo. E eu queria compartilhar também com vocês, porque eu acho que a gente constrói as ideias conversando junto, assim. Não construo nada sozinho. Então, primeiro, né, o reconhecimento do privilégio. A segunda coisa é pensar que racismo é um problema da nossa sociedade. Racismo é um problema atual, uma coisa que está acontecendo agora. É meio besta falar isso pra vocês, porque vocês sabem disso, né? Melhor do que eu, inclusive. Mas é preciso lembrar isso, sabe? Racismo vem de uma herança histórica, vem de né? Tem toda uma coisa que vem de muito tempo. Vem de pessoas sequestradas violentamente, trazidas, escravizadas, acorrentadas, violentadas de muitas maneiras. Isso vem de longe, mas isso é uma coisa que é um problema nosso, é um problema de hoje. Ela não está só lá atrás, ela não ficou no passado. A gente vive isso no cotidiano. E uma outra coisa, acho que uma terceira coisa, é que práticas racistas não são coincidência. Não é coincidência quando um amigo meu, uma pessoa chama a polícia porque ele está mexendo num carro, que é o carro dele. Ele não era branco, saca? Isso não é coincidência. Não é coincidência que a pessoa que toma um tiro nas costas da polícia não é branca, sabe? Não é coincidência que quando os caras fazem manifestações na Paulista vestidos de amarelinho e ficam 36 horas bloqueando o trânsito da Paulista e a polícia não joga nenhuma bomba, isso não é coincidência, gente. Isso não é coincidência. Não é coincidência que a gente nunca vai ver uma menina ser assassinada na aula de educação física do Dante Alighieri, que é uma escola de playboy no centro de São Paulo. Isso não é coincidência. Não é coincidência que as pessoas se sintam seguras, as pessoas da minha cor se sintam seguras quando a polícia está por perto. E que a gente aqui, quando a polícia passa, a gente já fica com medo. Isso não é coincidência. Então tratar as situações que são situações racistas, e eu estou aqui focando na violência policial, na violência cotidiana, porque eu acho que a gente precisa, acho que a pauta, né, para mim pelo menos, a pauta urgente que eu tenho pensado muito é que vidas pretas importam, né, como vocês estavam dizendo. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar e repensar e repensar, e aí, mas sem esquecer que numa sociedade racista,
Pessoas não brancas têm empregos piores, têm dificuldade de ir para a escola melhor, têm dificuldade para encontrar saúde, elas nascem pior, elas morrem pior, que mais mães pretas morrem no parto, que mais mães pretas perdem seus filhos antes da vida adulta. E que chegar aos 30 anos, quando você é homem e negro, é quase um milagre. Então a gente não pode esquecer essas coisas. Eu acho que pra mim essa parada da vida mesmo, é mais toca. E aí a última coisa, mas que tá por último, mas não porque ela é menos importante, ela tá por último porque ela é mais importante. Quando você se quer, na posição que eu tô me colocando aqui, de pessoa branca na luta antirracista, eu acho que a prioridade, a primeira coisa, a coisa que a gente tem que fazer é escutar, mano. A gente escuta. É só isso que a gente faz, a gente escuta. Porque eu não sou tão inteligente, eu só pareço inteligente porque eu escuto as pessoas que estão ao redor de mim. Muito obrigada. And if you can't learn to love, then you should leave 'em. 'Cause sister, you don't need. And I ain't trying to gas you up, I just call them how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pastor. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman, I wonder why we take from